Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo Gozzi. Nós vamos falar um pouco sobre a formação do território brasileiro, dando destaque aos aspectos gerais de formação histórica do território, dando ênfase às capitanias hereditárias do pau-brasil e a cana-de-açúcar. Vamos dar um enfoque para o Nordeste. O Nordeste, pessoal, é uma realidade recente na história da geografia do Brasil. Nós podemos dizer que o Nordeste é resultado da industrialização do país e da integração do mercado interno. Antigamente existiam regiões econômicas e sociais bastante diferentes umas das outras. E existiam, na verdade, muitos Nordestes. Podemos dizer que muitos Nordestes já conviveram no Nordeste brasileiro. Durante o período colonial, o território correspondente à atual região Nordeste abrigava realidades distintas entre si. Em outras palavras, eu posso dizer bastante diferentes assim entre si. Nós tínhamos a economia açucareira escravista, que era praticada na zona da mata e que imprimiu algumas características comuns ao território, que são bem presentes no território do Alagoas, de Pernambuco, de Paraíba e do Rio Grande do Norte. A cidade de Recife seria o elo principal entre os centros produtores e o mercado internacional. E era considerado, pode ser considerado até os dias de hoje, o principal centro urbano comercial dessa área. Os estados do Piauí, Ceará e Maranhão, nos quais predominavam as atividades econômicas de pouca expressão, mantinham poucas relações com esse complexo regional. Eram áreas que estavam bastante, podemos dizer assim, que geograficamente não eram tão distantes, mas do ponto de vista econômico era uma verdadeira ilha. Bahia e Sergipe, que eram centros canavieiros importantes, também não eram considerados estados nordestinos. Nós podemos lembrar de outra aula que nós já tivemos, que eles tinham relações mais próximas com Salvador, inicialmente, e depois vamos ver até que Bahia e Sergipe faziam parte de uma outra região, chamada região leste, lá na divisão de 1946. A ocupação e povoamento do território que constituiria o Brasil, ela é resultado da expansão marítima, pessoal, e também é resultado do desenvolvimento das chamadas empresas comerciais europeias. A produção do território brasileiro, como já foi estudado, ela é fruto da expansão colonizadora portuguesa, que chegaram lá no século XV, no finalzinho do século XV, 1500, e acabaram estabelecendo uma ocupação a partir do século XVI, de fato. A Constituição do Brasil, enquanto Estado-nação, só irá acontecer realmente lá em 1822, pessoal. A partir daí que nós podemos dizer que o Brasil é um Estado politicamente independente. Mas não podemos esquecer, pessoal, que onde hoje é o Brasil, nós tínhamos a Sociedade Tupi-Guarani. E a Sociedade Tupi-Guarani, ela vai datar, na verdade, os ancestrais dessa sociedade data de 40 mil anos atrás. Os indígenas ocupavam esse espaço de uma maneira bastante organizada. Eles viviam da caça, da coleta de alimentos. Alguns grupos faziam agricultura rudimentar de caráter comunal, geralmente de forma itinerante, isto é, eles acabavam plantando e com o tempo eles se deslocavam para outro local. E existe uma relação mágica do lidar desses indígenas com a natureza. Eles interpretavam os fatos da natureza como se fossem fatos humanos, né? Pessoal, se eles faziam alguma bobagem, eles entendiam que a natureza poderia chorar, se estava muito calor é porque algum problema eles haviam feito, se chovia demais, enfim. Então, era uma forma dos índios interpretarem a natureza. Então, isso é muito interessante ser lembrado. E os ritos religiosos eles refletiam esta relação do homem com a natureza. A geometria dessa aldeia, pessoal, ela não refletia apenas uma concepção teórica de mundo, né? Mas ela também refletia uma prática cotidiana de vida igual, comunitária, não existindo claramente exploradores e explorados. Esse espaço que aqui se estabelece, pessoal, onde hoje é o Brasil, ele é fruto de uma divisão internacional do trabalho, né? De uma DIT, onde vai impor à América Latina um papel de produzir matérias-primas para atender às necessidades produtivas do capitalismo internacional. Então, nesse contexto, os índios e outros elementos eles deveriam ser retirados, desterritorializados, deveriam perder, na verdade, esse vínculo, e alguns acabaram perdendo até a identidade.
Tudo por conta desse papel da colonização de exploração. No que se refere às feitorias, elas constituíam-se em laboratórios de conhecimento da terra, de seus produtos e seus habitantes. As feitorias eram inicialmente lugares de armazenagem e embarque de pau-brasil, que acabam cumprindo a função de posto de comércio e base de patrulhamento da costa. A feitoria representou lugar de trocas não apenas econômicas, mas também de trocas culturais. A colonização do Brasil, pessoal, se apresentou aos monarcas portugueses a posteriori, devido à pressão da Holanda, da Grã-Bretanha e da França sobre o território. Portugal acabou perdendo alguns postos comerciais aos holandeses, na Ásia e na África. E os portugueses, ao contrário do que tinha acontecido com os espanhóis, eles não encontraram metais preciosos aqui na América Portuguesa. Foi então necessário organizar algum tipo de produção que pudesse gerar lucro, que seriam os plantations. Então nós vamos ter aqui, pessoal, o plantation da cana-de-açúcar como uma base da economia colonial portuguesa naquilo que viria a ser mais tarde o Nordeste e posteriormente o Brasil. Os portugueses já tinham um conhecimento prévio dessa produção nas ilhas de São Tomé e Madeira, e isso ajudou na organização comercial dessa atividade. E não podemos esquecer também o papel dos holandeses, que acabavam sendo os negociadores desse produto dentro da Europa. No início da colonização, a legislação relativa à propriedade da terra estava baseada na política rural de Portugal. A terra era vista como parte do patrimônio do rei, pessoal. Era domínio da coroa, e só que a aquisição da terra ela era uma doação pessoal, segundo os méritos dos pretendentes e os serviços que alguma pessoa poderia prestar à coroa. Uma estratégia de distribuição controlada de terra envolveu empreendedores privados na colonização do território, sem prejuízo, sem qualquer tipo de gasto para a coroa, assegurando a ocupação e controle da faixa costeira oriental do Brasil. Através da divisão geométrica da costa atlântica, as capitanias hereditárias, que isso vai se dar de 1530, a colonização foi iniciada simultaneamente em várias partes do território nacional, território colonial na época. A terra foi doada aos donatários com o objetivo de promover a agricultura, sobretudo a da cana-de-açúcar. Eles tinham direitos soberanos e podiam repartir essas terras aos moradores capazes de explorar os que seriam chamadas sesmarias. Nesse processo de conquista e destruição do espaço dos índios e no desenvolvimento do espaço colonial, cumpriram importante papel os jesuítas. Estas presentes na paisagem colonial com seus colégios e aldeamentos, contribuindo de uma certa maneira para a limpeza do território por meio da catequese e da cooptação do índio ao modo de vida europeu, pessoal. Então os jesuítas acabaram servindo também a este interesse de ocupação colonial. No que se refere à frente econômica açucareira nos séculos XVI e XVII, nós podemos dizer que a cana-de-açúcar, embora ela tenha sido introduzida primeiramente na capitania de São Vicente, que ficava no litoral de São Paulo, foi na zona da mata que essa cultura se desenvolveu de forma muito mais consistente. E ela se tornou uma atividade muito forte nos séculos XVI e XVII. O desenvolvimento do plantation açucareiro, que seria uma economia baseada na monocultura para exportação, baseada no trabalho escravo e no latifúndio, teve como fatores favoráveis a posição geográfica, o clima tropical úmido da zona da mata, o solo massapê, bem como a localização, a distância do litoral em relação aos centros consumidores da Europa. Não podemos esquecer, pessoal, que paralela à monocultura da cana-de-açúcar houve a criação de gado. A criação de gado é uma espécie de complemento essencial à empresa açucareira. O boi era usado como transporte, como tração e alimentação. E inicialmente o gado foi criado nas zonas açucareiras, mas depois, à medida que os canaviais foram crescendo, o gado foi expulso para o interior, para o sertão. Partindo de Pernambuco e de Bahia, que seriam os dois maiores núcleos de produção canavieira da época, a pecuária ela se expandiu na direção do Rio São Francisco, que passou a ser conhecido como o Rio dos Currais. E também a pecuária se dirigiu em direção ao Parnaíba. No século XVIII, assistiu-se ao alargamento das frentes de expansão, assim como o aumento das atividades litorâneas, o crescimento das atividades no litoral,
E não podemos esquecer também do cultivo de tabaco que se desenvolveu na zona do Recôncavo Baiano e em Alagoas. Né? Recôncavo Baiano, sabendo que fica ao redor de Salvador, no estado da Bahia. E em Alagoas e Arapiraca, não podemos também esquecer dessa cidade, importante centro de produção de tabaco. Não podemos esquecer que o tabaco, pessoal, era utilizado como moeda forte na troca com negros lá no continente africano. Sendo assim, pessoal, chegamos ao fim desse primeiro ponto, que seria a formação do território brasileiro, dando destaque aqui às capitanias hereditárias, ao pau-brasil e à cana-de-açúcar no litoral nordestino. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.